A trilha serpenteava numa ascensão íngreme, e o vento trazia o sussurro das dunas, como se a areia registrasse as palavras de Tauren, pairando como ecos de um passado distante. Kael permanecia boquiaberto, a mente um turbilhão de incredulidade, incapaz de formar um pensamento ou articular uma resposta. Ao seu lado, Caius exibia um rosto fechado, uma expressão rara em seu rosto rechonchudo, que traía seu espanto. Jamais imaginara que o pai pudesse ser um herói entalhado nas lendas. Liora, porém, era a brisa que dançava entre as tensões, sua mente borbulhando com as intrigantes revelações que acabara de absorver. Ela possuía esse dom singular, uma leveza quase mágica, como quem sabe embalar a dor e guardá-la em caixinhas silenciosas para serem abertas apenas quando necessário. Tentou, por um instante, conter-se, esperando que alguém quebrasse o silêncio antes dela. Mas sua natureza curiosa era irreprimível. Com um leve tremor na voz e um tom inquisitivo, ela finalmente se aventurou. Senhor Tauren, o senhor acha que ainda existem novos arautos? Tauren deteve o passo por um breve momento, voltando o olhar por sobre o ombro, os olhos faiscando com uma mistura de gentileza e sabedoria. Pensei que já éramos amigos, Liora. Não precisa me chamar de senhor, é só Tauren. A menina corou, um rubor suave tingindo suas bochechas, enquanto ele prosseguia com um sorriso sutil. Mas respondendo à sua pergunta, continuou, a voz firme como as rochas ao redor. É claro, tenho plena certeza de que ainda existem. Conheço pelo menos 3 aqui por perto. Liora e Kael congelaram, os olhos arregalados de curiosidade fixos nele. Ela insistiu, a voz ganhando um fio de excitação. Está dizendo que o que fizemos nas colinas de Elite foi algum tipo de sinal? Tauren soltou uma risada grave, parando por completo e virando-se para encará-los, o sol refletindo em sua capa esvoaçante. Menina, se o que vocês fizeram naquela colina, e o que aconteceu ontem à noite, não for um sinal, então eu não sou um arauto. A mente de Liora disparou como um pássaro recém-liberto, errando em círculos sobre um céu que ela ainda não compreendia. Ela, uma arauto do lume, era apenas uma garota simples, enredada por acaso numa tapeçaria de eventos que mal conseguia compreender. Como poderia ser verdade? Tauren devia estar enganado, projetando expectativas que não lhe pertenciam. Elevando a voz com uma mistura de dúvida e firmeza, ela chamou pelas costas do ancião, que já retomava a marcha. Mas Tauren, eu não sei nada de música, na verdade nem sei ler e escrever direito. O senhor vai me abandonar se descobrir que não sou quem vocês precisam? Seus pensamentos giravam num redemoinho, invadindo o espaço onde normalmente reinavam alegria e leveza, e uma semente de medo começou a brotar em seu coração. Foi Caius quem respondeu, a voz calorosa cortando o ar. Que bobagem é essa, Liora? Se alguém aqui pode ser um arauto, é você. Ler e fazer música eu mesmo posso te ensinar. Ninguém vai te deixar para trás. Kael emendou, o tom firme, mas reconfortante. Se você não é, eu também não sou. E se um tiver que ir embora, então vamos os dois. Sossegue. As crianças não perceberam, mas a experiência afiada de Tauren, até então mergulhado na névoa de lembranças, voltou ao foco como uma chama reacendida. Ele reconheceu o que se passava. Sua melancolia o fizera baixar a guarda, um erro grave que não podia se permitir naquele momento crítico. Sabia como as vozes sussurravam por trás do lume, e como as crianças eram receptivas a elas. Pensando rápido, sem interromper a caminhada, ele puxou a viola e dedilhou uma melodia tênue, notas agudas e contínuas, como fios de luz, tecendo um escudo invisível ao redor do grupo. Liora acalmou-se, as perguntas cessando em seus lábios, e seguiu em silêncio, escoltada de perto por Caius, que caminhava logo atrás, o olhar atento não às pedras da trilha, mas aos ombros tensos dela, como se pudesse protegê-la apenas por estar ali. Tauren suspirou aliviado, decidindo manter aquela melodia sempre que possível durante a viagem inteira. A trilha enfim alcançava seu ápice,
O terreno arenoso cedia espaço às falésias de barro vermelho, onde rochas se erguiam como sentinelas silenciosas, esculpidas pelo tempo. Foi Kael quem rompeu o silêncio agora, a voz carregada de dúvidas. Se somos arautos, por que minha mãe nunca me disse? E como vamos ser treinados se Silmet está daquele jeito? Tauren lançou um olhar de canto, quase sem desviar o rosto, a expressão endurecida pela sabedoria. Ainda não são arautos, mas serão. Confio que sua mãe tenha te iniciado nas artes ocultas, mesmo sem nomeá-las. E mesmo que você ainda não as domine, a semente está em você. Mas ouça com atenção, jamais se atreva a chegar perto de Silmet, pelo menos até seu treinamento estar completo. Sei que vocês têm muitas perguntas agora, mas prometo que tudo será respondido quando chegarmos a Zarent. Aqui estamos expostos demais, e preciso garantir que cheguem a salvo. Já expliquei a importância disso. Kael, porém, não se deu por satisfeito e insistiu. Se minha mãe foi a última arauto de Aera, já devíamos ter outra andando por aí, certo? Até onde sabemos pode até ser a Liora. Caius não conteve um Sim. alto, a boca reagindo antes da razão, arrancando o primeiro sorriso de Liora em vários minutos. Mas Tauren frustrou a teoria com um tom firme. Por mais que nossa amiga seja sem dúvidas encantadora, tenho certeza de que não é ela. Citra vai ensinar vocês a reconhecer esses sinais em breve. Mas, sim, a nova arauto de Aera deve ter uma idade parecida com a sua agora, considerando que esteja por aí. As últimas palavras carregavam um peso que as crianças não compreenderam, mas outra informação capturou a atenção de Kael. Seria treinado por Citra, a mestre de sua mãe. Antecipando a pergunta seguinte e cansado de tentar impor silêncio naquela parte perigosa da estrada, Tauren se adiantou. Sim, Kael, você será treinado diretamente por Citra, e quanto a você, Liora, sua jornada começa comigo. É por isso que temos que chegar a Zarent o mais rápido possível. Não sei quanto tempo temos, mas tenho certeza de que não é muito, e vocês ainda são jovens demais. É cedo demais. Apesar do tom grave e sério de Tauren, Liora encontrou consolo e animação nas palavras. Seria treinada como uma arauto, diretamente por um mestre da ordem, e ainda poderia ficar ao lado de seus amigos, velhos e novos. O pensamento a envolveu como uma brisa quente, devolvendo a leveza tradicional de sua personalidade, apagando os problemas recentes e destacando o lado luminoso das coisas. A única sombra que ainda pesava em seu coração era a incerteza sobre o destino de sua irmã. Kael, por outro lado, sentia-se profundamente inquieto. Sua mãe o ensinara, sim, mas ele não aprendera, e não tinha a menor intenção de se tornar um arauto. Sonhava em ser um guerreiro, como fora seu pai, um caminho que ecoava em seu sangue com mais força do que qualquer melodia. Mas o cajado em sua mão parecia ter ainda outros planos, e ardia suavemente como se ouvisse seus pensamentos.